Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 9 de maio. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Fez-lhes também esta comparação: ninguém prega remendo de pano novo em roupa velha, porque o novo rompe o velho, e assim o pedaço de pano novo não convém à roupa velha. Lucas 5:36. Meta do mês: combate à mágoa e ao rancor. Amar os inimigos é retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: não se incomodar com a maledicência e a incompreensão. Segue Jesus da melhor maneira possível. Sugestão para a sua prece diária: prece a Jesus, rogando compreensão ante os dissabores. Pensemos em Jesus. Amado Mestre Jesus, rogamos a Ti que nos dê as condições para vencer os dissabores da vida, para compreender aqueles irmãos que nos agridem, que nos caluniam, que nos perseguem. Amado Mestre Jesus, fortalece em todos nós a fé, a esperança e a caridade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, terça-feira, é dia de reunião pública em nossa casa espírita a partir das 8 horas da noite. Nós pedimos aos amigos que cheguem um pouquinho mais cedo, porque 5 para as 8, o portão de nossa casa espírita será fechado. Então é bom chegar um pouco mais cedo, é bom você ir harmonizando, porque às vezes nós passamos durante o dia algumas irritações, seja no ambiente de trabalho, no ambiente do trânsito, no ambiente familiar. E essas questões nos desarmonizam. Então é bom a gente chegar um pouquinho mais cedo, para que a gente possa ir se harmonizando por meio da música, da leitura, tá bom? Meus amigos, nós queremos lembrar também que no dia 19 nós estaremos indo para a cidade de Nova Monte Verde fazer a Rota Paulo de Tarso, que é uma visita àquela comunidade, àquela cidade. E lá nós vamos, desde o dia 19, que é na sexta-feira, no sábado, e nós iremos realizar a evangelização com crianças, com jovens, com os adultos. Iremos distribuir a sopa fraterna, iremos também fazer o tratamento espiritual. E nós teremos, tanto na sexta quanto no sábado à noite, às 8 horas, a reunião pública lá naquela comunidade. E no domingo, na parte da manhã, nós estaremos retornando para os nossos lares. Então, é bom a gente já ir se preparando, buscando nos harmonizar para essa grande tarefa que é de levar o Evangelho de Jesus a tantos corações. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Vede o que ouvis. Marcos, capítulo 4, versículo 24. Atentai vós que ouvis. Frequentemente, lastimamos enganos de que somos vítimas ou deploramos obstáculos com que não contávamos absolutamente, desvinculados de advertências edificantes que nos enriquecem a alma.
Esperamos que amigos nos evitem aborrecimentos, que instrutores nos garantam o passo. As leis que nos regem, contudo, se expressam por evolução, crescimento, disciplina, responsabilidade. Uma criança, nos primeiros tempos da experiência física, de certo contará com o amparo materno ou com o auxílio de pajens dedicados, a fim de equilibrar-se nos próprios pés. Todavia, o tempo desenvolver-lhe-á entendimento e forma, situando-a na idade da razão. Chegada a esse ponto, a criatura já não pode refugiar-se no regaço alheio para obter apoio à condução. Colocada entre os adultos que gravitam em torno de interesses variados, é compelida a defrontar-se com os problemas que lhe digam respeito, de modo a resolvê-los com vistas à própria sublimação espiritual. Imperioso dessa forma que não se renda culto à desatenção nos caminhos da vida. Nos menores e maiores acontecimentos do cotidiano, é preciso saibamos analisar, de raciocínio sereno, que sugestões edificantes a fé nos proporciona ou que lições vivas a experiência nos traz. Imaginemos alguém atravessando a via pública sem a menor consideração para com os avisos do trânsito, ou contraindo dívidas, sem a mínima ideia de que responderá pelos próprios atos. Claramente que, por fim, esbarrará com desastre e insolvência. Assim também na vida moral. Ninguém vive acertadamente sem ponderação, equilíbrio, discernimento, autoexame. Reflitamos em nossos compromissos, deveres, tarefas, necessidades, para que nos premunamos contra disparate e imprudência. Jesus foi persuasivo, exortando-nos pelo apontamentos de Marcos. Atentai vós que ouvis. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, maio de 1965, e também no livro Bênção de Paz, da editora GEEM, capítulo 12. Meus amigos, é muito interessante essa fala de Emmanuel, citando Marcos. Atentai vós que ouvis. E eu fui buscar no Evangelho de Marcos um pouquinho mais do contexto em que Jesus fala sobre isso. Ele havia dito, logo após a explicação da parábola do semeador, aí Jesus dá mais um exemplo e fala para os apóstolos: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E no versículo 24, que é o Marcos 4, 24, que nós estamos estudando, cuidado com o que ouvis. Com a medida com que medis, será medido para vós. E vos será acrescentado ainda mais. Eu vejo como que o Emmanuel nos traz essas recomendações sobre o cuidado que nós temos que ter com as coisas que nós estamos ouvindo,
que nós estamos vendo no decorrer do dia ou do tempo, e perceber essas ações que estão ao nosso lado, se essas ações estão vindo para causar maior dano a nós ou não. Por isso que nós devemos estar atentos. Porque muitas vezes, meus amigos, nós somos afoitos na resposta. E às vezes a gente nem espera a pessoa terminar o raciocínio dela, porque a gente não tem paciência, às vezes, nem de ouvir o que a pessoa está falando. Às vezes aquela história já foi contada milhares de vezes, e aí a gente não tem paciência, fica cortando a pessoa, e já fala logo, né? E às vezes a pessoa nem queria falar aquilo. Então, nós temos que estar muito atentos ao que a gente escuta. E não só isso, mas quais atitudes nós vamos tomar depois da escuta. Por isso que devemos ter maturidade para a condução das tarefas, para não agirmos de impulso. Porque muitas coisas, ao ser isso vale para nossa casa. Às vezes o pai está nervoso, está irritado com alguma coisa que aconteceu na rua, e também pode acontecer a mesma coisa com a mãe. E também pode acontecer com os próprios filhos, com aqueles que estão na casa. E às vezes a pessoa ali, desprevenida, dá uma resposta mal educada, de maneira grosseira, e isso pode trazer grandes transtornos para os habitantes da casa. E a mesma coisa se acontece no ambiente de trabalho, no ambiente público, em qualquer ambiente que nós estivermos. Por isso que é bom a gente refletir. Como o Emmanuel nos fala, ninguém vive acertadamente sem ponderação, equilíbrio, discernimento, autoexame. Então é muito importante a gente ter essa calma para a gente refletir, e a decisão que nós vamos tomar daquele momento para frente, ela vai interferir diretamente nos nossos compromissos, nos nossos deveres, nas tarefas e toda a necessidade que a gente tem depois. Então a gente tem que ter muito tato. É claro que existem decisões que a gente tem que tomar ali no calor das emoções e que podem levar a tudo isso que eu disse antes, mas há necessidade de tomar aquela decisão naquele momento. Mas muitas delas, na sua maioria, as decisões podem ser pensadas, refletidas, analisadas, para que a nossa atitude não traga um mal maior para onde a gente está inserido. Então, também é muito importante nós percebermos para a vida moral nossa. Será que nós não vamos ter um rabinho preso para que alguém possa pegar naquele ponto frágil nosso? Então, é importante também se a gente for fazer corrigendas de maneira áspera, deseducada, a gente pode estar escondendo algo que alguém possa vir a trazer à tona, né? Então, o Emmanuel até dá o exemplo da pessoa que está passando na rua, invade o trânsito sem observar os sinais da rua. Então, isso pode causar grandes problemas. E a mesma coisa se aplica às nossas tarefas mínimas possíveis, sejam dentro da nossa casa, dentro do ambiente do trabalho, dentro do ambiente religioso, né? A gente sabe que a maioria das pessoas que vão maioria não, todas que vão para a igreja, que vão para o centro espírita, elas vão porque gostam dali, se sentem bem. E se a gente começa a maltratar, ser mal educado, ser ríspido ou sarcástico, nós vamos perceber que essas pessoas vão acabar se afastando.
Nós ainda estamos naquele patamar que a gente não vai por causa só do Evangelho do Cristo. Nós vamos por causa da Maria, do João, do Zé, do Manuel, do Francisco, de quem quer que seja. A gente vai ainda porque a gente gosta daquela pessoa que está lá, até a gente aprender a ir por causa do Evangelho de Jesus. Então nós temos que ter muito tato nas nossas decisões, nos nossos falares, né? E quando a gente ouvir palavras que sejam inadequadas, que a gente também tenha a ponderação de entender que às vezes aquela pessoa não está numa situação boa. E se aquela palavra foi dita de maneira intempestiva, que vem causar um transtorno, a gente possa ter a calma de não entrar na mesma sintonia, na mesma vibração daquela pessoa. Então, é uma questão de vigilância constante. A gente não reza lá no Pai Nosso, que não deixeis cair em tentação. Então, quando nós estamos em situações assim, nós temos que ter muita ponderabilidade para a gente não cair em tentação, na agressão e numa conduta que depois a gente vai ter que desfazer aquilo que a gente fez ali de maneira inadequada, pedindo desculpas para que a gente possa seguir avante. Tá bom, meus amigos? Assim, nós podemos conversar muito mais, mas o nosso tempo aqui é curto. Mas é bom depois a gente ouvir novamente essa mensagem de Emmanuel, que vem nos esclarecer muito sobre a nossa vida, em todos os ambientes em que nós nos encontramos. Por isso que é bom estudar, né? Estudar o Evangelho de Jesus nos traz muito esclarecimento e nos educa, né? Então, o Evangelho do Cristo nos educa na nossa condução terrena. Façamos prece. Graças a Deus. Nós agradecemos, Jesus, pelos amigos. Nós agradecemos pela nossa família. Nós agradecemos, Jesus, pelos nossos colegas de trabalho. Nós agradecemos, Jesus, pelo nosso emprego. Nós agradecemos, Jesus, pela nossa casa, pela nossa moradia. Nós agradecemos, Jesus, por sempre estar conosco. E nós te louvamos pela natureza, pelos animais, pelos pássaros, pelas plantas. Nós te louvamos, Jesus, pelo sol, pelo dia, pela lua, pelas estrelas, pela noite. Nós te louvamos, Jesus, pelo rio, pela água. Nós te louvamos, Jesus, a todo instante da nossa vida. Fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.